Estava no mudo. Agora sim, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live da Academia de RH, em que nós vamos falar sobre transição de carreira. A gente sabe que transição de carreira é um tema que gera muitas dúvidas, inclusive para profissionais de RH. Por mais que nós saibamos como funciona muito desse processo, é uma experiência muito individual. Então, eu estou aqui como mentora de carreira, eu ajudo profissionais a passarem também por essa jornada, mas eu não vou falar sobre esse tema sozinha. Nós temos aqui alguns convidados. Então, Eric, por favor, me ajude a trazer 3 pessoas incríveis que estão aqui com a gente. Então, temos o Rogério, a Gabi, a Mirella, para a gente falar sobre esse tema. Pessoal, fiquem à vontade para se apresentar e contextualizar um pouquinho. Acho que todos nós tivemos vivências com transição de carreira, ou nós mesmos, ou com clientes, colegas. Então, fiquem à vontade. Vamos por ordem alfabética? Vamos começar pela Gabi. Gabi, fica à vontade para se apresentar. Legal, legal. Gente, primeiramente, obrigada, né, pelo convite de estar aqui com vocês três. É muito incrível, muitas trocas. Tenho certeza que a noite vai ser muito agregadora para nós e para os outros, para quem está assistindo também. Falando um pouquinho de mim, da Gabi Navarro, eu falo que a minha trajetória profissional, a minha carreira foi construída por 3 tripés, que é RH, carreira e tecnologia. Então, eu comecei como headhunter, principalmente como tech recruiter. Fiz uma transição dentro do próprio RH, né? Onde depois eu abri a minha própria consultoria, que é a Mova RH, onde um dos serviços é fazer a parte de RH externo. Então, tive que me tornar uma RH generalista, estratégica. Depois, orientação profissional, né? Fazendo paralelamente orientação profissional. Ainda mais como headhunter, orientação profissional está muito interligado. Então, dando orientação profissional para jovens na escolha e reescolha profissional. E agora, mais recentemente, com a Hiring Crew, que é uma plataforma de inteligência artificial para automatizar ali as etapas do processo seletivo. Então, eu falo que eu sou a prova viva, né, diária, inclusive, do quanto a carreira ela é dinâmica e muitas vezes simultânea dentro do próprio RH, né? Eu acho que é uma área onde é muito simultâneo, né? Então, essa é a Gabi Navarro. Perfeito, Gabi. Vamos lá. Mirella, o M vem antes do R? Então tá certo. Oi, pessoal, boa noite, gratidão por estar aqui com vocês, com quem está nos assistindo. Eu sou a Mirella Mentora, sou mentora de recursos humanos, estou na área há 20 anos, mas fiz minha transição de carreira de CLT para empreender em 2020. Sou gestora da felicidade, especialista em cargos e salários, e estou aqui com esse time incrível para trazer vários insights para vocês. Espero contribuir bastante. Comentem aí no chat, vamos trocar bastante figurinha. O que precisarem também contem comigo. Eu tenho o meu projeto Conexão RH, que é a questão do RH humanizado. E gratidão. A gente tem muito papo, então eu vou ser curtinha. Maravilhosa. Obrigada, Mi. Rogério. Boa noite, gente. É um grande prazer estar com vocês. Eu sou o Rogério. Eu venho um pouco fora da caixinha no RH, minha última posição foi de RH, mas eu trabalhei em finanças, supply chain, vendas e outras áreas. Terminei como vice-presidente de RH, trabalhei em algumas multinacionais em RH, e outro dia eu, como engenheiro, estava fazendo a conta, e eu acho que eu devo ter admitido e demitido indiretamente mais de 20 mil pessoas, tanto para um lado quanto para o outro. Então, eu fui para o RH porque eu achava, como engenheiro também, que o RH era exato, mas o que eu cheguei à conclusão depois de um tempo é que 2 mais 2 não é 4 em RH. E isso me motivou a trabalhar 11 anos no RH e entender melhor essa área que é de fundamental importância para as organizações. Perfeito. Bom, pessoal, dá para ver aqui que estamos com um time de peso para falar sobre transição de carreira. A gente tem quem sempre esteve no RH, mas mudou o formato de trabalho. Temos quem veio de outras áreas. No meu caso, também eu venho de áreas diferentes, né? Eu não falei no início, mas eu acho que vale mencionar. Eu sou Relações Públicas de Formação, que é um curso da área da comunicação. Então, geralmente, a gente não associa isso muito ao RH. As pessoas pensam no marketing e outras áreas da comunicação, mas a comunicação interna é uma delas. Ela foi a que eu coloquei um dos pés dentro do RH, depois foi o segundo pé, e aí eu fui para outras áreas, como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Hoje eu sou empreendedora, estou como minha de carreira desde 2021, então já faz alguns anos,
Então, se for ver, ficam duas transições, né? Uma dentro de áreas, outra dentro do formato, e cada vez mais a gente vê profissionais, né, com uma carreira diversa e não linear. Eu queria aproveitar, eu vou começar agora então de trás para frente, agora passando pelo Rogério, que eu vi que o Rogério atua de uma forma muito próxima à experiência do colaborador, que é algo super importante para nós, profissionais de RH, porque a gente quer atrair os melhores talentos, mas manter essas pessoas ali dentro da empresa. Então, quando a gente fala... Tô olhando aqui para o lado, gente, porque é muita coisa para a gente falar, eu tenho minha colinha, né? Então, quando a gente fala de uma boa experiência do colaborador, é algo individual, cada pessoa vai valorizar uma coisa diferente, mas a gente vai buscando algumas referências para poder fomentar o desenvolvimento do máximo de pessoas possíveis. Então, quando a gente fala de uma experiência do colaborador, isso envolve a gente apoiar o desenvolvimento da carreira dessa pessoa, seja lá o que ela estiver buscando nesse desenvolvimento. E isso se intensifica no cenário atual, porque as mudanças estão muito rápidas, e aí o RH fica maluco tentando falar, meu Deus, e agora? Como que eu vou encontrar uma forma de desenvolver pessoas com perfis tão diferentes e numa velocidade tão rápida? E eu queria pegar o gancho com você, Rogério, falando sobre a experiência do colaborador. Queria que você comentasse um pouquinho sobre como essa questão do desenvolvimento de carreira e da experiência do funcionário é bom para o funcionário, mas também fomenta o desenvolvimento do negócio também, né? Claro. Obrigado pela oportunidade e pela pergunta, Valesca. Eu posso dizer o seguinte: eu comecei a estudar a experiência do colaborador há alguns anos, logo quando eu cheguei no RH, porque para mim hoje é um dos itens mais estratégicos da organização. Eu trabalhava numa multinacional e a nossa ideia era sentar como provedor de produtos de Employee Experience, como a primeira provedora de produtos de Employee Experience no Brasil. Eu tive muito contato com o David Morgan, que é um dos papas de Employee Experience. Ele tem um livro que eu acho que ainda não está traduzido para o português. Eu ia traduzir o livro para o português, trazer ele para o Brasil, e depois a gente acabou derrubando este projeto em cima de outras oportunidades, né? E acabou não fazendo. Mas durante essa conversa com o David Morgan, eu tive uma discussão com ele, e até uma briguinha. Porque na concepção de Employee Experience, gente, quando a gente fala de experiência do colaborador, para quem já ouviu o David Morgan falar, e eu não estou tirando o mérito do trabalho dele, a concepção é romântica. Por que ela é romântica? Porque se eu não tiver, justamente o que você falou, Valesca, se eu não tiver um ganha-ganha empregado e empregador, eu não consigo viabilizar nada na empresa. Porque é muito fácil, eu vou dar um exemplo absurdo. Olha, a partir de agora, todo mundo vai ter plano médico top com extensão para a família. Poxa, legal, ótimo exemplo de experiência do colaborador, todo mundo vai ficar feliz. Quem vai pagar isso, as contas? Né? Show me the money é a coisa, né? Então, se você não tiver um projeto estratégico de RH, onde você, primeiro, vai entender a necessidade básica da população. E você tem que entender isso de uma maneira bastante interessante. Para quê? Para que você possa, com os poucos recursos, e todo mundo sabe que não existe recursos, principalmente no RH, para você ficar dando tiro errado, para você usar os seus recursos em coisas que agregam valor. Isso não é uma receita de bolo. Isso tem que ser uma coisa feita para cada empresa, porque cada empresa tem sua cultura, tem seus recursos, tem sua maneira de falar. Mas você também mencionou um negócio importante, principalmente no RH. Uma das coisas que eu bato quando eu faço algumas consultorias de Employee Experience, que eu digo que o documento mais importante do RH, e talvez vocês concordem comigo, é a descrição de cargos. Por quê? Porque a descrição de cargos... Base de muita coisa, né? Qual é o valor agregado que você vai ter com a empresa? Se eu sou dono de uma empresa, eu tenho uma descrição de cargo, eu coloco uma descrição de cargo para os funcionários, para quê? Para que ele agregue valor para o meu negócio. Eu cheguei a fazer um trabalho no contexto Latinoamérica para uma empresa gigante do ramo farmacêutico, gigante,
e que eu achei 4 job descriptions diferentes. Um no recrutamento, um na performance, um na remuneração e a outra na sucessão. Parece papo de louco, mas é verdade isso daí. Então, a primeira coisa que o RH precisa fazer é entender qual é a responsabilidade, qual é a função das posições. E como a gente está falando para RH, a mesma casa de ferreiro, espeta de pau, né, gente? Todos nós já trabalhamos no RH. A gente precisa entender qual é o papel do RH, aonde eu posso trabalhar, quais são as opções ou as oportunidades que eu tenho de fazer uma movimentação de carreira dentro do RH, principalmente hoje que se fala e pouco se faz um RH estratégico. A gente tem que parar de ser cachorro sarnento e a gente tem que sentar do lado do presidente na tomada de decisão, porque no final do dia o que faz a diferença são as pessoas. E o RH tem além desta oportunidade, ele tem esta obrigação. O RH, para mim, se eu sou um CEO de uma empresa, eu vou cobrar dele a estratégia das pessoas para conseguirem entregar os meus resultados. Então, só para a gente começar essa história, eu acho que nós, do RH, a gente, primeiro, precisa se preparar com este ganha-ganha de Employee Experience. No entanto que, depois dessa minha discussão com o David Morgan, eu montei o que eu chamo de Employee Experience Plus, é uma metodologia ágil que a gente trabalha de uma maneira bastante sistêmica. Como é que eu faço esse ganha-ganha? Como é que eu agrego valor para os dois lados? Senão, eu vou estar enxugando gelo. Senão, eu vou estar... é bacana ter isso, olha, eu tenho Employee Experience. Funciona. O funcionário está satisfeito, a organização está tendo resultado. A gente precisa ter isso. Senão, não vale a pena, né? Então, para a gente começar essa conversa RH, vamos entender o que é a estratégia do RH, vamos estudar o que é o RH, vamos estudar o que é o negócio. A Gabriela falou durante uma conversa nossa que ela foi business partner. A função do business partner é importantíssima. O business partner tem que ser um parceiro do negócio. Ele precisa entender do negócio. Então, existem uma janela de oportunidades para RH, só que a gente precisa muita seriedade para encarar isso e fazer a diferença. Perfeito, Rogério. E você me lembrou uma reflexão que eu tive a partir de alguns eventos de RH que eu tenho participado, que a gente se coloca muito nessa posição de o negócio não enxerga o RH, não valoriza o RH, e eu vejo muito uma tentativa de se colocar como relevante, porque nós sabemos que nós somos, mas na hora de trazer um argumento, a gente tenta mostrar a nossa importância do nosso ponto de vista, mas eu preciso entender o ponto de vista do negócio e mostrar que eu sou a solução de um problema que já existe aos olhos do outro, porque talvez esse problema exista na minha visão, mas se o dono da empresa, o presidente da empresa, enfim, a diretoria, não enxerga aquilo como um problema para o negócio, ele vai achar que eu estou querendo ali enfeitar o bolo, mas não realmente resolvendo um problema real. Então, por isso a importância de realmente compreender para a gente conseguir se comunicar com essas pessoas, né, os tomadores de decisão, além do RH, que são aliados, né, no que a gente quer realizar. Alguém quer fazer algum comentário? Gabi, Mi, antes de... Eu gostaria de complementar. Na verdade, assim, tudo que vocês trouxeram é super assertivo. Realmente falta um processo de cargos e salários. Eu também vi muito isso nas empresas. É um bolo, né? É a questão do RH se valorizar. E aí eu sempre penso, quando eu trago isso dentro da transição de carreira, não só da área de recursos humanos, como eu e a Gabriela, mas como, né, o Rogério também veio de outra área, a importância dentro dessa experiência do colaborador, da transição de carreira, que muita gente acha... Eu já escutei isso. Isso é só um movimento para o profissional. Não é. Aquelas empresas que são estratégicas, como vocês estão falando, que enxergam de uma forma muito inteligente a questão desse processo de transição de carreira, eles implantam esse processo nas organizações, porque eles sabem que quando essa organização apoia seus colaboradores, eu já vi casos de profissionais dentro da organização sair de uma área financeira e ir para uma área de tecnologia, porque tem um processo de cargos e salários, identificou que aquele profissional estava fazendo, por exemplo, uma faculdade, qual era a intenção dele. Quando eles percebem a importância de desenvolver esses profissionais,
faz muito sentido, porque aí é aquele ganha-ganha que o Rogério estava falando. A empresa ganha engajamento, ganha retenção, ganha produtividade. Se a gente falar da gestão da felicidade, torna esses profissionais felizes, alinhados ao mesmo propósito da empresa, consequentemente entregam mais, e isso impacta, sem dúvida, diretamente no negócio. Então, é uma junção de todos esses insights que nós estamos trazendo, desse tema tão importante, quando a gente começa a minuciar o que é transição de carreira, porque muita gente pensa que não, eu vou mudar de direção. Não é só isso. As empresas estratégicas, que são realmente estratégicas, elas entendem quanto isso é benéfico para os profissionais e para elas mesmas. Eu vou complementar também, tá? Eu diria até que falta, inclusive, projetos dentro do RH nesse tema, né? Então, a gente falou de cargos e salários, é um tópico importante, mas inclusive no sentido de olhar para as transições de carreira, não mais com o preconceito que muitas vezes se tem, como a pessoa perdida, a pessoa que não sabe o que quer, a pessoa que mudou completamente. E hoje o mundo muda muito rápido, é normal a transição de carreira acontecer, tanto ir para uma outra área, como dentro da nossa própria área do RH, que é enorme, existem milhões de sub-áreas dentro do RH, né? Então eu falo que muitas empresas já têm alguns projetos, né, eu tenho um projeto, entendo quais são as habilidades dessas pessoas e coloco ali, né, chamo pessoas que tenham essas habilidades e elas vão trabalhar em conjunto em um projeto que é de uma outra área, nada a ver com RH, ou de uma área paralela ali dentro da própria área. E se a tua empresa não tem, o que eu falaria é, aproveita que você é RH, levanta a mão e constrói esse projeto dentro da empresa, por que a gente não constrói, ainda mais agora, a gente passando, né, por uma revolução industrial, né, o 4.0, mais do que nunca, as coisas vão mudar muito, as áreas vão mudar muito, e as pessoas vão se adaptar e vão entender as suas habilidades. E, pensando, né, metodologia ágil e tudo mais, até para se tornar ágil isso, é de ter ali um projetinho de, vamos fazer um projeto XPTO. Quais são as habilidades necessárias disso daqui? E ter um canal onde você coloca as habilidades e as pessoas possam levantar a mão e falar, quero participar. Porque isso é uma forma de você sentar na cadeira e testar se aquela área faz sentido mesmo para você ou não. Se é o que você quer nesse momento. Então, eu falo também até como uma cutucada no próprio RH. Se tua empresa não existe, monta esse projeto. Porque é o que, né, a Mirella e o Rogério trouxeram. É importante para o próprio negócio, né? E pensando também na saúde mental, desculpa, Valesca, porque esse o gancho que a Gabriela falou foi super pertinente. Está tendo realmente essa revolução. E aí hoje a gente fala tanto de saúde mental, que profissional que não quer atuar na área que faz com paixão, com propósito, que cuida, porque se você faz algo que te faz bem, você não vai adoecer. Então, é isso que as empresas têm que enxergar, é ser estratégico mesmo, como nós estamos falando aqui, e criar esse projeto de transição de carreira dentro das organizações. Perfeito. Gente, eu tô amando. E eu gostei muito de um ponto que a Gabi trouxe sobre habilidades, que até já seria minha próxima pergunta, inclusive para você mesma, Gabi, e depois nós vamos complementando, que quando a gente fala de transição de carreira, mesmo que seja dentro do RH, cada cargo vai ter um perfil diferente. Então, eu vou precisar ter conhecimentos diferentes, experiências diferentes, soft skills diferentes. E quando um profissional, então, ele fala, bom, por exemplo, estou atuando em recrutamento e seleção, mas me interessa ir para cargos e salários. Como que essa pessoa consegue, primeiro, tomar a decisão para ela entender o perfil dela e decidir para que lado ela quer ir dentro do RH e depois montar um plano de ação para ela conseguir se planejar para esse próximo passo? Perfeito. A habilidade é um ponto, mas eu vou falar que tem um ponto antes da habilidade, tá? Eu falaria para a gente pensar o que nos leva, o que nos motiva a essa mudança. Porque muitas vezes a mudança vem por um gestor que eu não gosto muito, por um desengajamento, alguma coisa específica, às vezes até uma ferramenta desengaja, ou a falta de processo desengaja muito a pessoa, e é o processo daquela sub-área, né? Ou a falta de processo daquela sub-área. A questão de burnout hoje, como a Mirella até falou da questão de saúde mental, é um ponto, sim, que tem levado muito as pessoas a pensarem em mudar de área, e é algo que se fala muito que a partir do momento, é que nem uma relação, né? A partir do momento que você rompe essa relação, realmente fica muito difícil você manter. Então, eu falaria, entender o que te motiva a fazer essa mudança.
Ok, entendi, né? Ali como psicóloga eu vou puxar essa dica para você, tá, Rogério? Né? Com o meu terapeuta, com o meu mentor, com o meu psicanalista, entendi muito bem o que está me motivando essa mudança e entendi que não é algo da cultura do gestor em específico, porque se é algo da cultura daquela empresa do gestor, você pode, não necessariamente é uma mudança diária, às vezes é uma mudança de empresa, se encerrou um ciclo e faz parte, né? Então eu falaria isso. Segundo ponto é um job rotation. Entender se existe a possibilidade de você fazer projetos, de você sentar um pouquinho na cadeirinha, daquela sub-área, né, pensando dentro aqui do RH, que é o que a gente está falando. Então, se eu posso fazer um projeto ali, eu sou de recrutamento e seleção, se eu posso fazer um projeto ali com o pessoal de cargos e salários. Recrutamento e seleção, gente, é tão fácil, assim, é mais fácil para fazer cargos e salários, porque você está recrutando, você entende o que aquela pessoa faz, você já tem uma visão de mercado e de salário. Então é mais fácil para você desenhar o job description, para você questionar, por exemplo, um gestor, das habilidades, das necessidades, das competências, você acaba tendo uma visão um pouquinho melhor. Então, tem o job rotation, mas a gente sabe que às vezes não dá, não existe essa possibilidade dentro das empresas. E daí sim eu falo para a gente, né, como orientadora profissional, não tem como. E eu falo que é o mesmo caminho, né, de OP, é você olhar muito bem quais são as suas habilidades e inabilidades, entender o job description desses cargos, né, dessas sub-áreas, entender o que faz sentido e o que não faz sentido, ver o match. Ah, isso daqui eu tenho essas habilidades necessárias para essa sub-área, legal. Não tenho, preciso me desenvolver e criar um plano de ação de desenvolvimento, né, é super importante também. E eu falo network, né, você ter colegas da área de RH, para você perguntar, questionar, eu falo que é que nem eu pé ali com o jovem. É você ter o autoconhecimento, mas você precisa saber quais são as profissões que existem. É a mesma coisa. Eu preciso saber o que cada área, sub-área faz e daí entender não só da minha empresa, mas de outras empresas, porque a gente sabe que muda muito. O Rogério falou, se de uma mesma empresa tem 3 jobs descriptions da mesmo cargo, imagine de empresas diferentes, né? Então a gente precisa ter esse network com colegas de profissão de RH para entender muito bem e com isso ir seguindo. E não posso deixar uma coisa importante, sei que está me estendendo, mas tem um ponto muito importante e não tem como não falar, que é a questão de, hoje, com a inteligência artificial, eu falaria que todo mundo precisa começar a olhar para dentro de si, entender quais são as habilidades, as competências que tem, como RH, como é que eu vou, né, ajudar os próprios talentos, né, nesse momento que a gente falou de 4.0, mas isso é um tópico para uma outra live, porque dá muito pano para manga, mas eu falo que como RH, né, a gente saber quais são as habilidades que a gente precisa ter, então entender muito bem o que é uma inteligência artificial, quais sub-áreas do RH vão entrar, né, com mais força ou menos força, a questão da inteligência artificial, como eu posso utilizar, porque às vezes as coisas estão mudando tanto, que às vezes a gente tem uma ideia de uma sub-área e a gente precisa também estar antenado à tendência, né, das áreas de RH para tomar essa decisão de forma mais assertiva, porque às vezes até o tempo de você se desenvolver mudou tudo completamente, você fala, opa, peraí, mas não era isso, então a gente precisa estar antenado, né, com todo esse ponto, e essas habilidades que a gente vai ter que desenvolver, que é a criatividade, ciência analítica, eu acho que cada vez mais a gente vai precisar se tornar, eu tenho essa visão, não sei se vocês concordam, acho que a gente vai sair, já foi muita época do especialista, e a IA vai nos tornar cada vez mais generalista. A gente vai ter que ter uma noção de tudo para, inclusive, poder questionar o que a própria ferramenta de inteligência artificial me traz. E isso só é capaz se você tiver uma visão ampla. Se você for ali muito especialista, você não consegue questionar, ter essa visão crítica e criativa, né, das respostas. Adorei, Gabi. Eu quero já pegar um gancho no que você trouxe do generalista. Eu vi recentemente uma palestra do Luciano Santos e ele falou o termo pluralista, que era a gente às vezes imagina o generalista como alguém que sabe um pouquinho de muitas coisas e o pluralista, ele dá mergulhos em muitas coisas. Então, ele não é tão superficial, mas, bom, meu gato já tá passando aqui na live, gente, é isso, vida real. Ele aparece em todas as videochamadas, na live não é diferente. Mas então, falando sobre pluralista, eu acho que combina muito com isso que você trouxe, eu vejo da mesma forma, e porque a gente vai ter que saber combinar, né, muitas áreas. E me lembrou também um outro insight que eu vi num outro evento, em alguma palestra, falando sobre a gente entender que um dos nossos colegas de trabalho pode ser um agente de IA.
E aí o negócio vai ficando mais complexo, porque tem algumas funções que elas vão ser destinadas a um agente de IA. Então, assim, a liderança para gerir uma equipe em que parte das atividades é executada por um agente de IA. Claro que existe uma supervisão, né? Não é alguém que atua totalmente autônomo, pelo menos não por enquanto, mas eu acho que vai ficando cada vez mais complexo esse planejamento de habilidades, experiências e soft skills que eu preciso ter para qualquer coisa que eu queira fazer na carreira, especialmente num período de transição, né? Rogério, Mi, querem acrescentar algo? Se me permita... Oi, Mirella, pode falar? Não, pode ir, Rogério. Se me permite, eu só tenho um comentário. Na verdade, se eu estivesse tomando nota dessa live, a Gabriela, na verdade, de uma maneira indireta, ela escreveu todas as habilidades que um bom RH precisa ter, não é? Então, olha, você falou em estratégia. Puxa, preciso conhecer o negócio. Você falou em inteligência artificial, não só em RH, mas também em RH. Hoje, a inteligência artificial vai ser o alfabeto do futuro. Se você não souber inteligência artificial, você vai ser praticamente um analfabeto, como foi também na época da informática, desse tipo de coisa. Então, você falou da estratégia, você falou da inteligência artificial, você falou de competências básicas do RH, de pluralização. Isso é muito importante. E eu acho que falta uma competência, que não é uma competência técnica, para o RH e para você poder andar de um lado para o outro. É gostar de gente. Eu fui para o RH porque eu gostava de gente. E eu acredito até hoje, por isso que eu trabalho com potencialização de capital humano, que o que importa são as pessoas. É claro que a tecnologia ajuda, é claro que o produto ajuda, é claro que tudo ajuda. Mas se você não tiver gente boa trabalhando, você não vai ter os resultados que você quer. Então, gente, vocês de RH, está na hora de começar a enriquecer essas suas competências que a gente mencionou aí. O network é uma competência importantíssima. Tem gente que acha que network não é competência. Parece que especialista disso pode dizer. Mas principalmente para o RH. Poxa, para eu trocar de área, para eu trocar de empresa, para eu conhecer coisas novas. Então, pegar essas competências, network, inovação, inteligência artificial, estratégia, o gostar de gente, e começar a montar assim, puxa, eu vou botar cada vez mais areia nesses baldinhos para eu me tornar um profissional de RH por inteiro e ter essa possibilidade de mudança. Perfeito. Mirella? Na verdade, assim, o que a Gabriela e o Rogério trouxeram é o que eu acredito que seja necessário. Eu sempre pensei nesses 5 pilares, né? A motivação, o propósito, a educação, experiência e as competências, nossos soft skills. Hoje eu sou uma inteligência artificial, que é saber lidar com ela. Tem muitos profissionais que, eu sei entrar no ChatGPT e fazer uma pergunta. Não, tem todo um processo, depois procurem os mentorados, a Gabriela, já que vão te ensinar vocês. Questão no networking, com a Valesca, mas o que eu quero citar aqui, já que a gente está na plataforma da Eduxi, porque eu escuto muitos profissionais falarem assim, eu não tenho como investir. Então, vamos lá. Quando a gente fala de um pilar da educação, vocês precisam, sim, revisar as formações, os cursos que vocês têm para estar alinhado nessa sua transição. E vocês, RH, têm o privilégio de ter muitas aulas aqui na Edux. Então, mergulhem. Eu falo assim, façam mesmo como se fosse um Netflix, assistam as aulas. A questão da experiência, uma dica para vocês. Pense no que vocês já viveram e no que vocês querem alcançar e o que vocês precisam buscar de experiência. Às vezes, já atuarem em uma área que vai ajudá-los no que vocês querem em transição de carreira. E a questão de competências, quando fala de lidar com pessoas dentro do RH, é importantíssimo. Vocês têm que treinar esses soft skills para vocês entenderem se vocês realmente conseguem lidar com pessoas, com mudanças. É desafiador, não é verdade? Eu escuto muitos profissionais dizendo, eu quero mudar de carreira porque ali eu vou ganhar mais. Vamos falar de valor. Isso não é saudável. Transição de carreira é você fazer realmente aquilo que você gosta, que você tem paixão. E eu falo que é uma evolução. É isso que nós buscamos, né? Sempre com o pé no chão e pensando no trabalho que nós vamos ter na transição e, claro, que a recompensa vem. Que uma delas é a questão do valor. Mas fantástico, todos esses insights que vocês trouxeram.
Adorei. Ah, olha aqui, nos ajudaram colocando o lembrete aqui, academia de RH.eduxe.digital. Gente, estamos lá, olha, da minha parte já tem conteúdo sobre currículo, entrevista, processos seletivos. Em breve eu vou colocar um conteúdo sobre networking também. Eu estava comentando com o pessoal que eu estou prestes a lançar um livro sobre isso, por isso que eles estão falando que eu sou especialista nesse assunto. Até está escrito aqui mentora de carreira, mas é mentora de carreira e comunicação. Então, gente, até é um tema que eu amo, então eu vou tentar não me estender muito, porque se deixar, eu vou ficar até amanhã falando de comunicação, mas eu quero já pegar o gancho aqui da Mirella, de que, gente, conhecimento, acesso a conhecimento é algo que está cada vez mais democratizado, a Academia de RH está aí para isso, nós estamos aqui para isso, né? Todos nós reservamos um espacinho na nossa agenda, super concorrida, inclusive todos nós, para a gente poder estar aqui compartilhando com vocês, porque nós também queremos inspirar para que nós tenhamos um RH cada vez melhor, pessoas que possam compartilhar um pouco do que já aprenderam nas suas jornadas. E vou pegar o gancho aqui na comunicação já com você, Mirella, e depois todos nós complementamos. Falando da comunicação que você mencionou, né, a Gabi e o Rogério também falaram do networking, mas olhando do ponto de vista de ok, eu já entendi o que eu quero, eu olhei para o meu propósito, eu entendi que não é só o salário, eu estou buscando mesmo um desenvolvimento, porque se é uma coisa que eu gosto, provavelmente meu desempenho já tem grandes chances de ser bom, porque eu vou estar fazendo o que naturalmente eu sou boa e eu gosto, mas eu vou precisar usar alguns argumentos para convencer, e para não convencer como se eu precisasse provar que eu sou boa, mas para mostrar que eu já sei que eu sou boa naquilo, eu só preciso que as pessoas responsáveis por aquele processo seletivo enxerguem o que eu sei que eu tenho. Então, não estou convencendo ninguém de algo como se fosse uma manipulação. É basicamente comunicar. Olha, estou preparada, tenho interesse nessa posição, quero fazer esse movimento de carreira. Qual que é a sua recomendação, Mi, para a gente conseguir fazer isso de uma forma que a gente possa se vender, entre aspas, nessa leveza de que não é uma manipulação, eu só estou mostrando que eu já sou mesmo. Quando eu estou dentro da RH, eu quero ir para uma nova área. Que recomendações você traz para quem precisa, agora, depois de tudo esclarecido internamente, comunicar para as pessoas ao nosso redor que essa é a nossa intenção de carreira? Então tá, vou dar 2 dicas para vocês, tá? Como disse o Rogério, vamos anotar, gente. Olha só, depois que a gente entende, né, quem nós somos, aonde nós queremos chegar, aí é aquele momento de nós nos posicionarmos. Então, é realmente essa comunicação, eu digo com muito valor, com muita clareza. Então, vamos imaginar o primeiro cenário. Existe uma vaga aberta dentro da organização e eu quero tentar me recolocar. Ok, aqui o ideal é vocês adaptarem sua comunicação ao que exatamente o cargo pede. Vou abrir um parêntese. Muitos profissionais dizem assim, eu encaminho o meu currículo, faço a parte de recrutamento, né, de seleção, não passo nem para a primeira entrevista, não passo para a triagem. Já se falou-se muito disso, porque nós temos que adaptar muitas vezes os nossos currículos com a inteligência artificial que vai fazer essa primeira triagem. Então, atente-se. O que a vaga pede, o que está no seu currículo, desde que você tenha as suas competências. Aí mostra com muita clareza as suas experiências, os resultados que vocês conquistaram e principalmente aqueles comportamentos que acabam se conectando com o que a empresa busca. Vocês têm que entender o que a empresa quer com aquela vaga. Aqui eu digo que sempre o maior segredo, depois vocês podem complementar, é nós utilizarmos exemplos. Eu gosto muito de ensinar meus mentorados a trazerem cases mesmo, resultados reais. Eu liderei mudanças, eu contribuí para o meu time alcançar uma meta. Por mais que eu não atuei naquela área, isso é super importante para mostrar para a empresa as suas competências. Isso é aquele cenário quando existe a vaga aberta. Agora, vamos imaginar que ainda não tem uma vaga, mas você quer construir a sua presença porque você tem um foco. Eu quero atuar naquela empresa dentro da área de RH. Aqui eu falo que o mais importante, vocês têm que se fazer lembrar. Redes sociais está para isso, gente. Como? Compartilha conteúdo. LinkedIn, RH... Claro, nós temos que ter Instagram? Temos, porque todo mundo tem. Mas a nossa melhor e maior rede social é o LinkedIn. Lá estão os profissionais que tomam decisões, que ensinam vocês, que compartilham conteúdo super relevante sobre os temas que vocês querem. Então, entre no LinkedIn, compartilha, se conecte com pessoas daquele cargo, daquele tema que você quer. Participe de eventos. Existem eventos que muitas vezes
são gratuitos. Gente, tem evento da Edux, olha só, o próximo é Rio de Janeiro, se não me engano. Então, tivemos um em São Paulo e temos agenda. Depois vejam na Academia de RH, porque lá tem as informações. Gente, maravilhoso. Isso mesmo. Então, participem dos eventos, porque ali é a possibilidade de vocês se conectarem com pessoas da área, nos encontrarem outros profissionais. Vocês têm que se mostrar com muita naturalidade, eu digo, esse posicionamento, eu sempre falo que ele vem com muita coerência, muito equilíbrio com aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz e principalmente aquilo que a gente entrega. Nós temos que ser verdadeiros, tá? E dessa forma gera oportunidade. Eu digo para vocês, por experiência da minha transição, até 2019 eu era CLT, eu gerenciava o RH de uma multinacional em São Paulo. E em 2020 não foi nem por conta da pandemia, foi por conta da minha mãe, eu me dediquei 1 ano a ela, só que networking, olha aí, Valesca, tanto networking dos grupos de RH, das empresas de RH, Mirela, eu preciso de ajuda aqui. Ah, Mirela, você não vem mais no grupo, me auxilia com o treinamento dessa palestra que eu vi uma oportunidade. Mas eles já conheciam minha trajetória, eu já estava sendo vista, eu já participava de grupos, de eventos, e as coisas foram surgindo, não tive dúvida. Quero equilíbrio entre profissional e pessoal, ficar com a minha família. Ok, transição, vou ter minha empresa, abri minha empresa, estou até hoje aqui. Esses dias eu escutei nos grupos que eu faço parte, alguns profissionais mais jovens dizendo, é tão difícil atuar na área de RH. Não é difícil, gente. Existem processos, existem projetos, existem empresas que precisam de profissionais qualificados. Vocês só precisam seguir esses passos a passo que nós estamos fornecendo aqui. Educar, estudar sempre, é uma atualização constante, a gente não para de estudar, todos nós aqui continuamos estudando. Tenham mentores, tenham aquele profissional que vai te orientar, entre nas plataformas Edux, participem de eventos, dessa forma a transição vai ser bem tranquila e vocês vão conseguir o objetivo que vocês querem. Vou encerrar, senão eu vou falar muito. Aí eu adorei, eu já estou pensando aqui, lembrando das histórias, de quantas vezes eu fui fazer benchmarking. Eu vou contar um parênteses rapidinho aqui, gente, depois já devolvo para vocês, porque aconteceu comigo. Eu já contei isso em podcasts, em outros lugares, então a pessoa sabe que eu já contei essa história. Eu encontrei uma profissional da minha área de atuação e no LinkedIn, eu não conhecia ela, mandei uma mensagem, oi, tudo bem? Me apresentei e falei, olha, eu vi você falando sobre o tema X em tal lugar e eu queria referências sobre, na época eu estava pesquisando sobre mensuração de resultados em comunicação interna. E ela me respondeu, me dando várias dicas de onde eu poderia encontrar esse conteúdo. Ou seja, eu não pedi emprego para ela, mas eu falei que eu estava me aprofundando. Acho que menos de 3 meses depois, entraram em contato comigo para eu participar de um processo seletivo e tinha sido indicação dela. Então, eu não pedi um emprego para ela, mas eu sinalizei que eu estava fazendo esse movimento e quando perguntaram para ela, ela se lembrou de mim. Às vezes, na história do networking, que eu vou tentar não me empolgar muito, mas é porque eu adoro esse tema, a gente esquece que até um concorrente pode ser um aliado, porque se ofereceram essa vaga para ela, e ela falou, não tenho interesse, porque é uma vaga mais júnior, e eu já estou em outra fase da carreira, e você lembrou de mim. Então, até quem parece que é um concorrente pode ser um aliado, e a gente precisa ter segurança, entender nosso propósito, planejar esse movimento, mas quando chega o momento, a gente saber falar, a gente saber se comunicar, porque ninguém vai adivinhar que a gente tem esse interesse, ninguém vai se movimentar se a gente não sinalizar que a gente quer ir para esse lugar. Então, adorei, os pontos que você trouxe me trouxeram essas lembranças. Pessoal, eu adoro o network, porque a gente não chega em lugar nenhum sozinho, não é verdade? Isso ficou tão claro depois da pandemia, a gente precisa um do outro, e é soma. Às vezes, e é isso que você falou de concorrência, eu acho fantástico quando você traz na questão de empreender. Eu tenho tantos profissionais, assim, colegas, até que se tornaram amigos, a gente atua na mesma área, mas não existe concorrência. Olha, hoje eu estou sobrecarregada, te indico, e é troca. É isso é se posicionar, sendo verdadeira. Nós temos o mesmo propósito, né, Gabriela? Não é, Rogério? Cuidar de pessoas. Então, se a gente, naquele momento, precisa de ajuda para cuidar daquelas pessoas, para cuidar dos processos, é dividir. A gente só chega onde a gente quer, longe, dividindo, aí todo mundo ganha. Adorei. Perfeito. Inclusive, pessoal que está nos assistindo, além de acompanhar a Academia de RH para ver os conteúdos, isso aqui já é básico, né, gente? Já vamos deixar combinado que todo mundo que está aqui, que não está na Academia de RH, já vai acessar.
conteúdo gratuito de qualidade. Então, essa parte estamos alinhados. Segundo passo, além de anotar tudo que a gente está conversando, né, também, que aí, então vamos para o terceiro passo. Nos adicionem no LinkedIn, né? A gente está falando de networking, vira para a Gabi e fala, Gabi, vi a live, queria conversar mais sobre esse assunto, conversem com a Gabi, mandem mensagem para o Rogério, inclusive o Rogério também tem livro, né? Então temos muitas coisas aí para aprender com ele, a Mirella, que é super ativa em redes sociais também, então assim, vamos nos conectar. Agora, voltando, né, do nosso parênteses, vamos lá, Rogério, Gabi, querem comentar algo sobre esse tópico da comunicação, de a gente conseguir se vender melhor? Eu vejo que a comunicação é uma ferramenta essencial. Se você não souber se comunicar, independente da posição e do que você faz, a comunicação é essencial. E eu não queria falar, eu vou ser bem breve, eu só queria dar um puxão de orelha nas pessoas, né? Não dá para a gente dizer que a gente não tem chance hoje de estudar. Vocês já falaram isso. Mas a economia do conhecimento, diferente, por exemplo, da minha época, ela te possibilita, eu diria que é o instrumento democrático de distribuição de renda mais fácil de se implantar. Porque hoje, você, através desse celular aqui, você pode fazer qualquer coisa. Então não dá para ficar dando desculpa, olha, eu não tenho dinheiro, olha, eu não consigo aprender isso. Consegue sim, a gente já falou sobre EducoPay e existem outras oportunidades, várias oportunidades. Se a gente quiser, a gente consegue se capacitar mesmo sem dinheiro. Então, gente, vamos parar com isso e vamos enfrentar isso daí, vamos usar isso para o nosso lado. Gabriela, por favor. Perfeito. Eu falo assim, vou falar de algo que eu faço, né? Que é toda sexta-feira, aproveito a sexta-tarde, que dá aquela vontade do sextou, eu falo que eu pratico meu lifelong learning, que é o quê? Sentar, estudar. Claro que vai ter coisas que não servem na internet, vai ter, mas daí você já sabe qual que é o nome da pessoa, você assina o conteúdo dela do YouTube, assina a news dela do LinkedIn, a news que você recebe por e-mail, né? Tem tantas notícias, tantos artigos hoje, relatórios que são gratuitos, né, de empresas multinacionais, grandes, enfim. Então, é aquilo, você estuda um pouco sobre a pessoa, entende qual que é o nível daquela pessoa e passa a acompanhar. E isso é o que vocês falaram, gente, isso é de graça, né? Então, livro hoje, você tem sim como se capacitar, mandar uma mensagem para a pessoa, enfim, tudo mais. Mas falando, né, sobre essa parte de como falar ali da transição de carreira, complementando a Mirella, eu acho que é isso, você levantar a mão e falar, olha, eu estou fazendo essa mudança. A Mirella trouxe ali alguns pontos super importantes, né, de você saber adaptar para a vaga, e o que eu falaria é usar muitas vezes as habilidades, porque daí a gente não tem, se eu estou fazendo uma mudança, às vezes eu não tenho o case, mas eu tenho a habilidade. Daí dando um exemplo para pegar uma ideia, é que nem quando a mãe que tá há 3 anos, 4 anos fora do mercado, mas ela trabalhou dentro de casa como mãe. E daí, na hora que ela faz a entrevista, ela conta só as habilidades que ela desenvolveu naquele cargo. E depois tem um vídeo, né, bem antigo falando disso. E no final ela conta que era maternidade. É quase isso, né? Você colocar ali no teu LinkedIn, no teu currículo, as habilidades. Então, por exemplo, vou falar aqui para mim que é mais fácil, até dando um exemplo que eu falei antes. Headhunter. Se eu quiser mudar para cargos e salários, eu não vou falar que eu já fiz de forma técnica, mas eu posso trazer porque como headhunter, quantas vezes você não senta com o teu cliente externo ou interno, né, e desenha com ele o job description? Milhares de vezes. Então você pode trazer essa habilidade. Você pode trazer a questão de mapeamento de salário, porque quando você está fazendo uma vaga, você está mapeando em questão de salário o mercado. Então você está trazendo as habilidades que você desenvolveu de uma outra sub-área para a nova área que você quer. Então só trazendo ali para ficar talvez, né, um exemplo mais prático do que a Mirella trouxe, porque é isso. E daí com a IA isso acaba passando, né, ficando mais fácil, porque hoje, falando pela Hiring Crew, a gente, uma das features nossa é realmente o match de CV com a vaga. E é isso, são palavras-chave. Então, é você usar de palavras-chave que tem naquela posição. Gente, essa é a maior dica. Use palavras-chave no seu LinkedIn para você aparecer nas primeiras páginas e também no teu currículo em anexo quando você manda para uma plataforma da vida, porque o que a inteligência artificial faz é isso, ela dá o match entre as palavras-chave do job description
com as palavras-chave que você colocou. E você é da área, você mais do que ninguém sabe quais são essas palavras-chave essenciais. Essa é a verdade, né? Perfeito, adorei que você trouxe essa questão das habilidades transferíveis, né? Eu acho muito bacana que você mencionou lá no início que a gente consegue resgatar vivências que não são tão óbvias. Eu costumo trazer esse exemplo das habilidades transferíveis, falando de, por exemplo, um trabalho voluntário que eu fiz. Quando eu estava lá no último ano do ensino médio, eu ensinava pessoas idosas a usarem computador, num projeto de voluntariado. Então, ok, parece que não tem nada a ver, mas eram pessoas que realmente tinham dificuldade, que falavam, nossa, se eu mexer o mouse aqui, vai mexer lá na tela, né? Então, você tem que ter uma compreensão, uma empatia, paciência, todo um contexto que envolve muita didática. Essa didática eu usei em muitos outros momentos da minha carreira. Quando eu trabalhava com treinamento e desenvolvimento, hoje como mentora, quando eu fui professora de idiomas. Então, a didática está comigo desde, sei lá, 15 anos atrás, então não é hoje que eu estaria começando, mesmo que eu fosse para uma nova área, eu não estou chegando de mãos abanando, então acho que isso é bem interessante quando a gente fala de transição de carreira. Pessoal, se desse para ficar mais tempo, a gente ficaria, porque tem muito assunto para falar, mas eu quero convidar todos que estão nos assistindo a acessar os conteúdos, acessar o perfil de todos que estamos aqui, acessar o que nós temos também ali na Academia de RH, tem muito conteúdo bacana relacionado a esse tema. Estou dando uma olhadinha aqui para ver se alguém enviou alguma dúvida. Eric, se tiver algum ponto que você percebeu que queira trazer, fica à vontade, mas queria, para a gente fechar, caso não tenha dúvidas, pedir para, em uma frase, né, acho que a Gabi até já fez isso, né, falar uma frase para resumir qual a principal dica, a primeira coisa, a principal, não a primeira, mas a principal coisa que um profissional de RH precisa ter em mente, caso ele queira passar por uma transição de carreira. Vamos começar ali, ordem alfabética de novo, então. Gabi, quer adicionar mais algum ponto? Fora tudo que a gente falou, né, mas acho que se fosse uma palavra, né, seria a adaptabilidade. Você precisa ser adaptável a cenários, às suas habilidades, adaptabilidade a essa nova tendência que está vindo, né, essa nova evolução, tudo. Então, é a adaptabilidade. Perfeito. Eu Mirela? digo, eu sempre falo, né, no final dos meus treinamentos, a questão de ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Eu não sei, eu sou gestora da felicidade, eu troco essa pauta, mas é isso. Se a gente também for fazer uma palavra, é manter o equilíbrio, gente. Vocês precisam ter equilíbrio em tudo que vocês fazem, em todas as áreas da sua vida. E como nós falamos no início da live, o RH primeiro precisa se entender. Porque como nós vamos cuidar dos outros se não cuidarmos de nós mesmos? Tudo parte desse princípio. Perfeito, obrigada. Rogério? Olha, quando a gente está em RH e pensa em crescimento, o que eu penso é em estratégia. Então, as pessoas que estudarem estratégia, que buscarem entender mais de negócio, entender mais de, como a Gabriela bem falou, de pluralidade, porque isso também é estratégia, é conhecimento, as pessoas vão ter muito mais chance. Então, vamos pensar nisso, na estratégia, no planejamento. No final, vira uma grande frase, as três juntas, porque eu acho que com a estratégia, você chega na adaptabilidade e daí você se torna feliz. É isso aí, perfeito. Essa é a frase final. Pronto, já temos aí os pilares, né, pessoal? Bom, quero agradecer a vocês três por estarem aqui com a gente nesse momento, né, nessa nossa primeira live, e também a quem está nos assistindo ao vivo e quem está assistindo gravado também, que reservou um tempo para poder aprender com o que nós estamos trazendo. Aqui o lembrete, então, entre na Academia de RH, academiaderh.edux.digital, tem muito conteúdo, já tem muito conteúdo lá e tem mais conteúdo chegando. Cada vez mais estamos buscando trazer algo relevante aí para os profissionais de RH e de forma gratuita, como já foi mencionado. Então, pessoal, muito obrigada e seguimos juntos por aí. Muito obrigado pela oportunidade, gente. Obrigada. Um abraço para vocês. Até mais. Um abração, tchau.